Oi! Boa noite! Será que vai ter gol do Ryan hoje? De novo! Oi! Boa noite! Será que vai ter gol do Ryan hoje? Em campo o trem tá solto, bota o homem pra correr. Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. Sejam muito bem-vindos ao canal Futebolaço. Dieguinho na área, chegando com mais um pós-jogo dele, do gigante, do enorme, do colossal da colina. Vascão da Gama 2, Fortaleza 0, lá no Castelão, caiu mais um tabu. Fernando Diniz, tá igual a música lá do Carta Aberta, me esqueci, o MC Cabelinho, sei lá, lembro quem canta. Eu anotei o seu nome, eu sei o seu endereço, sei que você tá peidando e tá morrendo de medo. Eu vou me vingar de todos que riram de mim. É quebrador de tabu, irmão. É tabu. Diniz, Fernando Diniz, ele quebra. O Vasco não venceu o Fortaleza desde 2003, lá no Castelão. Caiu mais um tabu, 6 pontinhos na conta em cima do Fortaleza, 5-0 no agregado. Lembra da brincadeira que eu falava com vocês, galera, do pãozinho cair com a manteiguinha pra cima ou com a manteiguinha pra baixo? Hoje o pãozinho do Vasco caiu muito no chão com a manteiguinha pra cima. A gente tá com uma sorte e dá pra dizer também o oposto, que o Fortaleza tá numa nhaca desgraçada. Porque, olha, a gente sabe que futebol não tem negócio de mérito, né? Quem é mais competente, quem aproveita as oportunidades vence. O Vasco poderia ter perdido o jogo hoje. Primeiro tempo não, o Hugo Moura acho que viu que o jogo tava muito calmo. Ah, mano, o Fortaleza tem chance nenhuma de ganhar o jogo 11-11. Ou vou ser expulso aqui pra ver se dá uma emoção. Parece que foi isso. Óbvio que eu tô brincando, tô tirando um sarro aqui, fazendo uma sacanagem. Mas o Fortaleza teve uma única finalização, que eu anotei aqui na prancheta, com 2 minutos com o Breno no primeiro tempo. Uma bola ali que o Barros e o Coutinho bateram cabeça para tentar sair jogando. Os dois tentaram sair jogando e perderam a bola 2 vezes. Vem um cruzamento, acho que do Mancuso ali na direita. E o Breno vem batendo por cima ali, sem perigo nenhum. E só, o Vasco também não criava. Era um jogo meio feio. O Vasco conseguia ter mais a bola. O jogo acabava no meio do campo. O Vasco trocava a bola ali, zagueiro, lateral, volante. O Coutinho vindo buscar a bola aqui embaixo. O Hugo Moura enfiado no meio do zagueiro. O Ryan perdido, sem posição em campo. O Ryan teve muita dificuldade para jogar de 9, tirando o momento que ele tinha campo para dominar a bola e arrancar, o posicionamento dele no campo de centroavante. Eu pedi ele de 9 hoje, ele fez um golaço, mas o Ryan ficou perdidão. O Gomes ganhou todas nas individuais, todas, mas aí às vezes ele tinha que parar para levantar a cabeça para passar a bola para alguém e não tinha ninguém, cara. Aí às vezes ele segurava mais um pouquinho, alguém cortava ele tentava cruzar. A jogada acabava não dando em nada porque o Ryan estava muito mal posicionado na área. O Gomes, o nosso cu de nitro aí, ele é tão rápido que às vezes não dava tempo do time chegar. Teve um lance mesmo com o Ryan dar nele na direita, sendo que ele e o Ryan já estão um pouco longe. E ele vai ganhando espaço pela linha de fundo. Quando ele vai cruzar, cara, não tem ninguém. Não tem ninguém, porque ele é muito rápido. E gostei, tá? Um pouquinho aí dessa mobilidade. Tem que encaixar isso melhor. Foi um jogo esquisito, foi um jogo que o Vasco tinha bola, mas ao mesmo tempo não controlava o jogo. O Fortaleza também, um time numa fase ruim, quando recuperava essa bola também não conseguia machucar o Vasco. Mas foi um joguinho feio, cara, foi um joguinho estranho. E o Vasco faz um golaço com 48 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, último lance. Uma bola carambola ali pro Ryan. Meu amigo, o Ryan lembra muito o Adriano Imperador. Muito. Forte, veloz, uma canhota potente, faz gol pra caramba. Esse moleque tem 19 anos de idade. Tu imagina o Ryan quando chegar na Europa. Na Europa faz-se muito trabalho de ganho de massa muscular. Você vê quem conhece o pai do Ryan, o Valquimar, ó, é fortão.
O Ryan vai lembrar... Já viram aqueles cortes que rola muito no Instagram da Copa do Mundo de 2006, que mostra os jogadores perfilados, aí vai mostrando assim, passando jogador por jogador? Tu já viu o Adriano e o Ronaldo... Quase que eu misturo. O Adriano Fenômeno e o Ronaldo Imperador. Já viu quando vai passando assim, jogador por jogador, e pega o Ronaldo e o Adriano? O maluco tem uns pescoços desse tamanho de pitbull, mó moringão, trapézio grandão. O Ryan vai ficar nesse pique. Pitbull, o moleque vai ficar um armário. Cara, muito talentoso o Ryan, cara. Uma arrancada linda. E repara, além dos tapas em progressão, ele ajeita e ele dá-lhe uma porrada no canto do goleiro. O goleiro toma o gol porque o chute é forte. Porque o goleiro foi até caindo mais pro lado onde o Ryan bateu e não tinha tanto espaço assim entre o goleiro e a trave, não. E ele dá-lhe uma fuzilada rasteira. Um golaço, cara. Então, o Hugo Moura, como eu brinquei, né? Com 39 ele quis rir na cara do perigo, da emoção pro jogo. E foi expulso, cara, no lance que eu acho que ele foi bem expulso, mas o que incomoda é a falta de critério, cara, da arbitragem. Porque, por exemplo, o Hugo Moura pisou ali e foi bem expulso, tá? O Hugo Moura pisa ali na panturrilha do jogador do Fortaleza, um pouco acima da panturrilha. Só que a porrada que ele deu, e de novo, era para ser expulso, ele não é uma entrada que ele dá-lhe uma porrada no cara. Ele meio que perde o tempo e pisa a perna dele, mas sem ser aquele pancadão, aquela pisada. Mas, de novo, pela posição da perna que ele acertou do adversário, ele tem que ser expulso e ponto. Mas eu volto no Vasco e Vitória, no Vasco e Bahia em São Januário, isso que irrita na arbitragem brasileira. Os dois jogadores do Vitória que eram para ter sido expulsos não foram. O Coutinho tomou um pisão no tornozelo, ficou por isso mesmo, nem amarelo o cara tomou, e o Puma tomou uma, até do rapaz que fez o gol do Bahia, e também não foi expulso. Aí o Hugo Moura é expulso, aí os outros dois não são. O Jean Lucas, que fez a entrada menos pior das três, foi expulso. Então irrita essa falta de critério. Aí daqui a pouco vai ter um jogo do Vasco, que alguém vai dar um pisão na panturrilha de um jogador nosso e não vai ser expulso. Então é isso que irrita no futebol brasileiro. Aproveitando que eu fiz uma pausa aqui, galera, para falar de arbitragem, eu vou fechar com o segundo tempo para mim, que é o grande finale. Só antes, vamos ajudar o Vasco, galera. Pô, aproveita que tá todo mundo feliz, vai na Golcase, pô. Produtos oficiais e licenciados, lembrando que você comprando, um percentual da venda vai direto pros cofres do Vasco, tá? Capinha de celular, comprando uma, segunda sai de graça, compras acima de R$190. Você pode parcelar até 3 vezes sem juros. São várias estampas, tá? Não são apenas essas estampas aqui. Galera que tá precisando de uma garrafa térmica para se hidratar, modelo Fresh, 650 ml, 950 ml. Mostrei essa aqui do Boston Celtics para vocês verem que na Golcase não é só futebol. Tem garrafa também de 500 ml e a Flip Pro de 750 ml. Galera que gosta de tomar um negocinho e pegar um copo térmico da Golcase, 470 ml, você pode personalizar com o nome e número, tá? Tem várias estampas bem legais. Tem esse aqui, ó, de 1 litro 120. Tá vendo? São várias estampas aqui. Esse aqui ele vem com tampa e canudo, mas você pode tirar também a tampa e usar normalmente aberto. Beleza? Tem mochila também, carregador de celular, carregador portátil. Tem muita coisa legal. Vai na Golcase, aplica o cupom GOVASCO, que tá passando para você aí na tela, para você garantir o desconto. Você pode ir no QR Code ou no link da descrição. Não esqueça do cupom para você garantir um desconto aí. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Para o segundo tempo, galera, foi um jogo difícil, porque o Hugo Moura foi expulso com 39, o jogo acabou com 49, então teve substituição, o gol do Ryan, comemoração, reinício da partida, foi em menos de 10 minutos jogados. O time, né, tem que se organizar ainda e tal, então não deu tempo do Vasco sentir ali a expulsão e também do Fortaleza entender a melhor forma de jogar com as expulsões. Porém, o segundo tempo foi um jogo completamente diferente do primeiro, tá? O Vasco foi amassado pelo Fortaleza no segundo tempo, amassado. O Léo Jardim foi o melhor jogador em campo. O Léo Jardim vem nos últimos jogos aí cometendo alguns erros que não é dele. O Léo Jardim é um dos 3 melhores goleiros do futebol brasileiro, vinha passando alguns jogos claudicantes, e hoje o Léo Jardim levantou a mão e falou: eu sou o Léo Jardim.
Tem uma galera pegando no meu pé, que eu dei umas vaciladas, mas ó, tô aqui, hein? Voltei. E o Léo Jardim fez hoje, foi piada. Que partida do Léo Jardim. Tem uma do Mancuso, um cruzamento da direita, o Mancuso entra de carrinho, o Léo Jardim abre meio com um espacate, deixa a perna direita aberta, a bola pega na perna dele e vai pro lado. Tem um voleio meio bicicleta que o Barreiro dá, no cantinho ele vai e tira com a ponta dos dedos. Tava, pô, operando milagre, um atrás do outro, Léo Jardim. Tem um lance ali que o Fortaleza pede pênalti também, que o Robert Renan vai tentando catar ali o Barreiro, e aí ele cresce pra cima do atacante, o cara chuta, e ele fecha o ângulo de visão. Muito bem, cara, o Léo Jardim, mas muito bem hoje mesmo. Tem uma bola que ela é cruzada na área, o jogador do Vasco corta de cabeça e o Moisés vem dando uma paulada sem deixar a bola cair. Ele, né, mete o peito na bola, tenta encaixar e solta e faz a defesa. Mas muito bem, cara, mas muito bem o Léo Jardim hoje. Fez aí defesa atrás de defesa. Essa questão de saída com os pés, eu vi a entrevista que ele, o Coutinho e o Verratti deram ao Romário TV. Quem não assistiu ainda, assista. Tem uma fala do Léo Jardim que é muito boa, e hoje, quando eu assisti o jogo, eu percebi, ele fala que o Fernando Diniz fez um trabalho muito grande com ele, e hoje ele tem muito mais confiança de jogar com o pé. Agora ele consegue ler melhor a linha de passe, ver qual jogador está melhor para receber, e ele recebeu do Diniz confiança. Então ele joga um pouco mais tranquilo. Então hoje vi ele se movimentando, tentando sair jogando. Quando a bola não vinha muito boa, estava apertado, ele espanava para frente. Partidaço, cara. E bem próximo dele ali, um cara que foi um leão, mas que partida desse rapaz, Cauã Barros. Que partida que o Barros fez, jogou muito, uma barbaridade. Moleque tava em todas as partes do campo, roubando bola embaixo, do jogo aéreo, que a gente nem fala muito do Barros, o que o Barros cortou de bola na cabeça hoje. E tem um lance que pra mim exemplifica muito o que tem sido o Barros com a camisa do Vasco. Eu não sei se ele estava sentindo cãibra ou se ele tomou uma pancada, ou ele tinha subido, ele atravessou o campo do Vasco, ele estava no campo do Fortaleza, o Vasco perde a bola e gera um contra-ataque. O Barros está mancando, e ele já viu marcha atlética, que os caras correm meio, né, aquela marcha meio que dando uma rebolada assim, é meio engraçado. E o Barros, cara, tu vê que ele tá mancando e ele vem num gás, cara, ele não aguenta correr e ele vem fazendo uma força meio rebolando assim e ele chega numa velocidade, irmão, do campo do Fortaleza e para na entrada da área do Vasco, que é um absurdo. Até comentei isso no grupo de WhatsApp, falei, caraca, olha o Barros, olha como é o pique que esse moleque deu mancando. Aí meu primo, manda um beijo pra ele, o David até brincou, ele falou assim, como é que ele falou? Porra, o moleque é índio, pô, tá de sacanagem, tá achando que o moleque vai ficar de moleza cá de qualquer coisa? Pra quem não sabe, o Barros é de uma região, veio ali de uma parte indígena lá de Pernambuco. Cara, tô muito empolgado e feliz com esse moleque. Esse moleque foi um golaço aí pro Vasco, e precisamos falar de uma coisa também aqui, aproveitando que eu citei o Barros e eu vou chegar no Ryan. A história do Vasco sempre foi assim. Todas as vezes que o Vasco teve bons times, times vitoriosos e times campeão, o Vasco tinha jogadores vindo da base com protagonismo no time. Time de 89, campeão brasileiro. Time de 74, campeão brasileiro. Time de 97, campeão brasileiro. Time de 2000, campeão brasileiro. Time de 2011, campeão da Copa do Brasil. Você tinha um Rômulo na cabeça da área ali, você tinha um Alan também ali revezando com o Fagner na lateral direita. O Vasco sempre tem que olhar para sua história. Não é botar de qualquer jeito, não é a moda Bangu, mas o Vasco sempre, quando tá bem, quando tem times fortes, passa pela nossa categoria de base. A última vez que o Vasco foi para Libertadores, o Vasco em 2017 tinha o Evander jogando de titular, dali ganhou a titularidade do Jean no segundo turno do Brasileiro. O Wellington deu um passinho para trás de jogar de 5, o Evander ficou jogando de segundo volante, e o Paulinho, lá na frente, era quem era o nosso ponta esquerda e resolvia bastante dos nossos problemas. Então sempre que o Vasco emplaca boas campanhas, sem exceção, tem jogador da base. Tem o Barros agora, tem o Ryan, que estão titulares absolutos do time e com grande contribuição. O Ryan é um golaço, falei disso no começo do vídeo. Parabéns
precisa ser melhor orientado. Acho que o coletivo também não ajudou. O Vasco coletivamente hoje, para mim, não fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, que era praticamente o jogo inteiro 11 com 11. O Vasco não conseguia conectar bem os jogadores. O Coutinho fez um jogo hoje muito abaixo, mas muito abaixo, errando um espaço bobo, que não é dele, mas muito, muito abaixo. Parecia até que estava numa maratona de jogos, nem parece que o Vasco ficou 10 dias de folga aí, muito abaixo mesmo o jogo do Coutinho hoje. E falando do segundo tempo, tem um tempo que eu não faço isso aqui, não sei se vai estourar, deixa eu ver se vai dar pra vocês. Não, deixa eu só, vou levantar rapidinho aqui pra pegar o controle, pera aí, o controle do tripé, pera aí. Bom, vou apagar aqui rapidinho só pra vocês verem uma situação. Com a expulsão hoje do Hugo Moura, o Fernando Diniz fez algumas trocas no segundo tempo, com 15 minutos. Ele tirou o Gomes, que estava muito cansado, botou o Puma, tirou o Coutinho, botou o Matheus França, tirou o Nuno e botou o David. Deixa eu explicar para vocês mais ou menos como o Fernando Diniz hoje tentou se defender e o que gerou muito problema. O Vasco sofreu demais aqui, ó, no lado direito de defesa e lado esquerdo de ataque do Fortaleza, principalmente com o Breno Lopes. O Breno Lopes deitou no segundo tempo e o gol do Fortaleza ficou muito maduro e por pouco o Vasco acabou não perdendo o jogo. O Hugo 5, expulso. O Tietê estava jogando de lateral direito, né? Se desgastou muito com o Breno Lopes aqui e jogou 15 minutos do segundo tempo inteiro, mesmo quando houve a troca ali, com um jogador a menos. E o Diniz, para mim, cometeu um equívoco. Quando ele tira o David pelo Nuno, eu entendi. O David te dá mais transição para correr para frente. Quando roubar a bola e precisar puxar um contra-ataque, ele marca um pouquinho melhor com o Nuno. Você vai perder um pouco mais de controle, mas você vai ganhar mais embate físico e pegada. Ele tira o Coutinho, que estava morto e estava no mau dia, e bota o França. Você vai ter um jogador com qualidade para controlar a bola e também velocidade. O gol do Vasco, o segundo, é um gol para mim que o maior mérito do gol é do Matheus França, e eu vou explicar para vocês daqui a pouco o lance do gol, tá? Então eu acho que o Diniz acertou muito em botar o Matheus França, e ele tira o Andrés Gomes, que morreu, e bota o Puma. O que ele faz? O Puma vai para a lateral direita e o Tietê pula para dentro. E aqui, para mim, o Diniz faltou fazer uma troca. Eu tiraria o Tietê e botava o Cocão. Porque quando ele tira o Tietê e bota o Cocão, ele ia ter uma cabeça da área com o Cocão e com o Barros. Eu sei que uma galera não gosta muito do Cocão, mas em jogos que o Vasco precisa marcar, o Cocão vai muito bem. Ele é bom de intensidade, ele é bom de porrada, ele marca, ele destrói bem, ele peca às vezes na hora de construir. E o Tietê, que começou de lateral direito, continuou no jogo, ele empurrou o Tietê para fazer a pior função. E eu vou explicar para vocês aqui agora. A linha de 4 aqui tá montada, tá? O Vitor Luiz entrou no final, mas estava aqui o Piton, Robert Renan, Cuesta, o Puma entrou, veio para cá. Olha o problema que o Diniz arrumou pro Tietê. O Barros ficou como primeiro volante e o Tietê tava fazendo duas funções, cara. O Tietê, ele era um volante do lado do Barros e ora ele saltava aqui para fazer uma dobra com o Puma. Quando o Tietê fazia esse movimento de lado para poder fazer uma dobra com o Puma, o França descia. Para ocupar a posição dele aqui, o David descia, ficava um 4-4-1. O Ryan descia aqui. Sendo que não era assim o jogo todo. Boa parte do jogo era isso aqui, ó. Era o Matheus França de 10, o David de ponta esquerda, o Barros de volante um pouco mais para a esquerda e o Tietê um pouco de volante na direita. Era um 4-2-2-1, sendo que um 2-2-1 sem um ponta. Faz de conta que você tá jogando um 4-2-3-1 no videogame e teu ponta direita é expulso e tu não bota ninguém no lugar dele. Larga assim. O Ryan podia ter descido e ele jogar assim, ó, num 4-2-3. Sem centroavante. E aí o time tentava chegar no ataque em bloco. Em vez de ficar dando porradão e bicão pra frente pro Ryan tentar brigar, ele podia ter descido o Ryan aqui, pô. O Ryan ponta direita de origem. Fazia aqui esse 4-2-3 e sem bola fechava no 4-4-2. Acho que era até uma opção melhor. Mas ele quis ter uma referência na frente com o Ryan e ficou nesse buraco.
Então acho que o Tietê sofreu muito. Era para ele ter tirado o Tietê saiu com 41 minutos para a entrada do Cocão e o gol do Fortaleza ficou maduro, mas muito maduro por esse lado aqui, ó. Não é muito maduro, tinha um buraco. O Tietê, que era o cara mais desgastado porque jogou de lateral, já é um cara de 33 anos, tinha que ficar fazendo esse balanço de ponta, volante, ponta, volante, ponta, volante, e o Fortaleza começou a jogar mais por aquele lado. Você podia ver que do lado de cá, onde tinha o Piton e depois o Vitor Luiz e tava o David, o Fortaleza não se criou muito, até vinha no fundo e cruzava a bola na área, vinha no fundo e cruzava a bola na área. Mas o Breno Lopes não, ele vinha rabiscando, trazia por dentro e batia no gol. Tá bom? Então é uma observação. E aí teve um debate no grupo de WhatsApp durante o jogo, eu falei, o Diniz acertou em tirar o Coutinho e botar o França. E a galera, pô, ele errou, ele tá achando que ele ia ter controle no jogo desse, não teve. Eu acho que faltou uma substituição a mais. Era para tirar o Tietê e botar o Cocão. Mas eu entendi a entrada do França. Você precisava de alguém para pensar. Ele é um cara mais novo, é um cara novo, tem como exigir marcação do França, mas era um cara que minimamente conseguia segurar uma bola. Pega o lance do segundo gol do Vasco. O Vasco rouba uma bola, acha o Matheus França. O França conduz e ele dá um passe, cara, de jogador de categoria muito alta. Ele mete uma bola... Cadê a bolinha aqui? Não tô achando, não sei onde foi parar a bolinha da minha prancheta aqui. Achei. Aqui, ó, bolinha aqui. Ele pega a bola aqui. Ele pega a bola aqui e ele acha um passe lindo aqui, ó. Ele abre essa bola aqui, ó. Ele dá um passe meio de 3 dedos, meio tirando o peso da bola. Na hora que a bola sai do pé dele, tu acha até que ele errou o passe, né? Que ele deu um passe forte assim, errado, e a bola vai se perder pra linha de fundo. Não, ele meteu meio com 3 dedos, tirando o peso e a força da bola. A bola vem. O Tietê acompanhou aqui, dominou a bola, matou. O França, que meteu a bola, passou. O Tietê devolve a bola nele. Ele domina essa bola aqui, arrasta a bola. E aí o Puma passa. O Puma que tava aqui, né? Acompanha a jogada toda, passa. Ele mete essa bola no Puma. O Puma cruza muito bem. Essa bola aqui pra dentro da área. O goleiro bate roupa. E o David vem acompanhando aqui. Dá uma chapadinha no canto e faz um golaço. O lance do gol do Vasco, muita gente vai pegar o corte ali e vai ver... vai ver só a arrancadinha do França ali dando no Puma, o Puma cruzando, o goleiro batendo roupa e o Vasco fazendo gol, mas o mais difícil e o mais importante pro gol ter saído foi a bola que o França esticou e um passe difícil, de visão de jogo, de leitura, de você ver aquela jogada e fazer o que ele fez. Foi aquele passe que ele deu que possibilitou todo o resto. Tietê dominar, a bola trazer, dar nele, ele dominar e tava difícil, ele tava apertado, ele faz meio que a parede, puxa, tem força para sustentar a condução e você vê que fisicamente ele melhorou. Quando ele chegou e tava morto com farofa, ele já melhorou fisicamente, não tá ainda na ponta dos cascos, mas já tá melhor, ele consegue arrastar e aí, ó, pifada. E aí o Puma, cara, o Puma no terço final ele é avião. O Pumita dificilmente, ele cruza errado e toma a decisão errada. O cruzamento dele é muito bom. O goleiro, a bola era pro Ryan, né? O goleiro corta e vem um DVD. E o DVD feliz, hein, cara? Esse negócio de lei do ex é um terror mesmo, né? A batida dele é muito difícil. O gol do Fortaleza tá entupido de jogador dentro do gol. Os caras brincaram ali, todo mundo parou na frente do gol. E a bola só entrava ali, mano. Ele botou a bola na bochecha da rede, de chapadinha, um golaço. O DVD faz pouco gol, mas quando faz é golaço, né? Aquele gol dele contra o Santos no Morumbi, sem cair, tem zaga na gaveta, um golaço e mais um hoje. Então, cara, valeu muito a vitória de hoje, jogo escamado, difícil. O Vasco riu um pouquinho na cara do perigo, o Léo Jardim fez pelo menos 3 milagres ali. Teve o Barros no finalzinho também, deu uma bicuda no travessão. Era dia, cara, era dia pro Vasco vencer. E coisa importante, o Vasco sobe, termina a rodada na 9ª colocação, ganhamos 2 posições. Deem uma secadinha amanhã no São Paulo e no Fluminense, principalmente no Fluminense. O Vasco pega o Fluminense na próxima segunda. Se o Fluminense empatar com o Juventude em casa ou perder, o Vasco vencendo o Fluminense na segunda-feira, no mínimo a gente dorme na 8ª colocação e passa o Fluminense. O Fluminense ainda tem um jogo atrasado por fazer com alguém no Maracanã, no Ceará. Tem um jogo atrasado com o Ceará no Maracanã, mas o Vasco pelo menos ali ganha a posição do Fluminense. Óbvio
a depender do jogo do Fluminense amanhã. E o São Paulo pega fora de casa o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, um empatezinho ou derrota do São Paulo. Na próxima rodada a gente ganhando, depois do Fluminense. E o São Paulo perdendo, o Vasco chega a 39 pontos ali e pode passar o São Paulo também. E devagarinho a promessa que o Pedrinho falou que o Vasco era time de top 8 tá se cumprindo. É bem verdade que ele falou aquilo com outro elenco, né? Com aquele elenco, o Vasco não ia ficar entre os 8 não, o Pedrinho. Mas com os reforços que você fez, que você contratou agora, parabéns. O Vasco tá conseguindo chegar lá. E uma brincadeira que eu vou fazer com vocês agora, o nosso parceiro Fábio Azevedo, na época que o Vasco criou a SAF, né, ele cunhou a frase: esse Vasco vai dar trabalho. E a galera tirou sarro, né, as coisas deram muito errado. Ele não falou quando ia dar trabalho, né, Fabinho? Um abração. E aí, profetizou, só que a profecia era um pouco mais pra frente. Tá dando trabalho, galera. Dos últimos 9 jogos, o Vasco perdeu um. Só pro líder do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras. Feio, de uma maneira estranha. 3 gols com 20 minutos. Mas foi a única derrota do Vasco nos últimos 9 jogos. E o Diniz, que tinha um aproveitamento meio ruim no começo, já mudou. Antes da bola rolar eram 44%. 9 vitórias, 9 derrotas e 10 empates. Agora ele pula para 10 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Não é um desempenho estratosférico, mas já começa a chegar ali próximo de 50% e o Vasco melhora. Importante frisar também que o Vasco já vinha tendo bom desempenho antes, só que a bola não entrava. Quantos jogos o Vasco fez aí que merecia ter vencido e não venceu? Escapou pontos preciosos e pontos bobos. O Vasco poderia, agora já em 9º, e mais os pontos que a gente deixou para trás, a gente podia estar brigando ali, com Bahia, Mirassol e Botafogo. Não dava para brigar lá com Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, mas dava para brigar ali do 4º ao 6º. Se você bota 7 pontos aí na sacola do Vasco, o Vasco tinha a pontuação hoje do Botafogo, que é 43 pontos. E a gente perdeu mais do que 7 pontos de maneira tola. Então o Vasco faz um excelente campeonato. Um pouco tardiamente, a pontuação vem chegando, mas o desempenho do Vasco ao longo do Brasileiro de 2025 é bom. Tirando aquele período do Carille, os primeiros jogos ali do Fernando Diniz, e o time melhorou bastante. Sobre o clássico de segunda-feira, a gente perdeu o Hugo, por motivos óbvios, foi expulso. O Diniz vai ter, acredito eu, que fazer a volância com o Tietê e Barros. E eu acho que ele vai manter esse time do meio para frente. Detalhe, e eu acho que o Diniz fez muito certo. Hoje o Verratti nem entrou em campo. Ele saiu de titular para o banco e banco nem entrando em campo. E o Verratti não pode reclamar. O time com um jogador a menos, desde o primeiro tempo, com o adversário amassando a gente. O Verratti completou 37 anos de idade hoje. Hoje não era um jogo para ter o Verratti. O jogo é precisar muito de transição, marcação. Na hora que o Vasco roubasse a bola para tentar chegar no gol do adversário, era um jogo que não dava para o Verratti, assim também como não era jogo para o Coutinho, tá? Então, importante frisar isso também. E eu manteria. Eu acho que o Andrés Gomes jogou bem hoje. Não conseguiu ir melhor porque faltou opção. Ficou meio desconexo esse ataque aí, com o Gomes driblando, arrastando e a área vazia. Os jogadores do Vasco não pesavam a área para dar opção ao Andrés Gomes, mas o Colômbia tá numa confiança e tá com uma facilidade para driblar. A cada 10 bolas que ele ia para dentro, ele passava 8, cara. Foi assim, tava muita força, ele balança para um lado, quanto menos espera, ele gira e dá o tapa. Ele é muito rápido, cara. E tem um detalhe, tá? Não dá para se pegar muito com ele não, porque ele não tem para lado não. Ele sai para direita, ele sai para esquerda e ele bate bem de canhota. Tem muito gol, inclusive, dele na carreira de canhota. Cruza de esquerda também. Então eu iria com esse time contra o Fluminense. Gostaria de ter Hugo e Barros pro jogo do Fluminense para ter uma cabeça de área mais encorpada, mas não vai ser possível. O Hugo Moura foi, juvenil pra caramba hoje, deixou a gente na mão, merece um baita de um puxão de orelha do Fernando Diniz, porque não era um lance de contra-ataque, o último homem, ele tentou salvar um gol, foi dar um carrinho e perdeu tempo ali, o cara foi arrastar, ele foi obrigado a puxar o cara ali, ou meteu a mão na bola trocando um gol por uma expulsão. Não, cara, foi uma expulsão idiota.
uma bola, porra, na lateral, longe do gol, ele chega atrasado e pisa a perna do cara. A gente tem aí uma semifinal de Copa do Brasil para fazer, quem sabe uma final de Copa do Brasil eliminando o Fluminense. Tem jogos muito importantes daqui até o final do ano e não dá pra gente cometer essas imbecilidades igual hoje. O Hugo tem crédito pra caramba, tem muita moral, mas Hugo, mão na cabeça e na consciência, né, meu parceiro? Beleza, galera? Então é isso. Assim eu fecho com vocês a nosso pós-jogo de hoje. Vitória Vascão, pros vascaínos e quem não é, poc, como diz o Diniz, beleza? Tamo junto e oi! Boa noite! Será que tem gol do Ryan hoje? E teve. Se acostuma e aproveita, porque infelizmente vai durar pouco, galera. Janeiro aí, o Ryan tá indo pra Europa, infelizmente pra gente, vai ficar com saudade, mas felizmente também pelos cofres. E ó, chama o seu Valquimar pra conversar, vascaíno, tem gratidão. Tem mais 2 meses e meio, aumenta o salário do Ryan, aumenta a multa. Meu amigo, cada jogo o Ryan vale mais, cara. Vale mais. E se apertar, a rapaziada paga, mano. O Ryan é a nova grande joia do futebol brasileiro. Vai por mim, vão pagar. Esses 40 milhões de euros é dinheiro pra caramba, mas se apertar, os caras peidam. Pô, teve jogador nosso vendido recente aí, Hendrick, Hendrick, oh meu Deus do céu, Estevão, jogadores vendidos aí por 50, 55, 60 milhões de euros. Pela condição financeira e o Vasco como um todo, acho que o Vasco não consegue chegar nisso. Mas uns 45, 50 milhões dá pra tentar tirar, hein? Vai na minha aí, beleza? Tamo junto, galera. Saudações vascaínas e como eu sempre digo, quando o Vascão ganha, o mundo fica da hora. Ah, é bom demais vencer e tá dando gosto de novo ver os jogos do Vasco. Pô, amanhã todo mundo feliz, tirando onda. Eu fui hoje resolver algumas questões. Não vou dar spoiler, vou dar um pequeno spoiler só. Deixa eu virar aqui a câmera aqui. Pera aí. Não, vocês vão ficar curiosos. Vamos só ficar na curiosidade. Espero eu semana que vem tá inaugurando novidades pra vocês. Tá bom? É isso, só que eu posso falar pra vocês aí. Vi muita camisa do Vasco hoje lá na Barra, fui resolver algumas questões importantes, mas muita. O clássico hoje foi Flamengo e Botafogo, mas parecia que o clássico hoje era Vasco e alguém. Mas muita camisa do Vasco hoje, rapaziada tá empolgada. Então é isso, galera, vambora. Nos últimos 9 jogos, só uma derrota. Isso é Vasco. Tamo junto, valeu, fui, alalau.